Fala, galerinha esperta! E aí, gostaria da nossa viagem, a nossa história misturada com a geografia para entender o espaço geográfico da nossa querida Rondônia. Então, nessa viagem a gente viu hoje a questão, passamos pelo primeiro ciclo da borracha, falamos do contexto da Segunda Guerra Mundial, quando inicia o segundo ciclo da borracha, falamos da importância de Getúlio Vargas, falamos da importância e da pressão internacional sobre o Brasil, que fez a gente assinar o Tratado de Washington durante a Segunda Guerra Mundial. Falamos que, através disso, cria-se o Território Federal do Guaporé. Falamos que, através da criação do Estado, do Território Federal do Guaporé, vai ser desmembrado o território do Amazonas e do Mato Grosso. Para criar o nosso estado de Rondônia. Beleza? Então, o nosso resumão já começou. Vamos lá na tela, meu querido diretor Lobinho. Hoje nós estamos com o Lobinho. O que você acha do Lobinho, Carlinhos? Ele é legal? É muito legal. Arte é muito legal. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, aula 11.2, resumão Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Lembrando que, sobre Tratado de Petrópolis, vamos falar aqui um negócio para o aluno ele colocar as ideias bem formar uma ideia bacana. Primeiro momento, primeiro ciclo da borracha, lado esquerdo aqui, ó, primeiro ciclo da borracha, ele é no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter uma produção de borracha na Amazônia. Aqui nós não temos nem Rondônia, nós temos o Mato Grosso, a Amazonas, o Acre não pertencia à Amazônia, pertencia à Bolívia. Estava em litígio. Estava em litígio. Você tem aqui o primeiro ciclo da borracha, um tratado, chamado Tratado de Petrópolis. Por que surge o Tratado de Petrópolis? Porque o Acre, que tinha muitos nordestinos chamados de pessoas que fugiam de uma seca e vieram para trabalhar na produção de borracha, começou um conflito entre nordestinos e bolivianos. E para intermediar essa situação, o que o governo brasileiro faz? Assina o Tratado de Petrópolis de 1903, que comprava o Acre por 2 milhões de libras esterlinas e se comprometia a construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Essa é a primeira parte, primeiro ciclo da borracha, onde você vai ter trabalhadores nordestinos que têm seringais, os seringalistas, os seringueiros, as casas de aviamento. Então, todo esse contexto está no primeiro ciclo da borracha, que vai durar até 1912, né, professor Jorginho? Exatamente. E a gente volta no tempo para explicar esse contexto desse espaço geográfico, para que você entenda que depois de 1912 isso aqui ficou abandonado. Você explicou para o aluno que foi feita uma biopirataria, os ingleses levaram para a Malásia, porque no contexto do nosso planeta, eles estão também na zona tropical. Exatamente. E solo e clima parecidos, e aí deu bacana a plantação de seringueira lá. Então, nesse contexto, primeiro ciclo, beleza? Então, por isso que o Tratado de Petrópolis entra aí. Então, não confunda o Tratado de Petrópolis, que está lá no primeiro ciclo da borracha, beleza, galera? Vamos lá na tela? Então, era justamente para tentar minimizar os impactos de conflitos que ocorriam nessa região entre nordestinos e bolivianos. Nordestinos, esses que recebiam o nome de seringueiros, trabalhadores que retiravam, né, a seiva, né, da seringueira para a produção de borracha. Dentro desses personagens do primeiro bloco, do primeiro ciclo, Barão do Rio Branco, né, assina o Tratado de Petrópolis, Brasil compra o Acre por 2 milhões e constrói, então, a estrada de ferro Madeira Mamoré. A partir de 1912, nós temos aí um certo período de estagnação, ainda produzia borracha, mas não era tão intenso quanto foi no primeiro ciclo, até chegar por volta de 1940. Notem que Rondônia não existe, tudo isso era centro-oeste, boa parte, e outra parte era o norte. E o que vai acontecer em 1940? Estoura lá na Europa, estoura lá na Ásia a Segunda Guerra Mundial. Agora esse é o segundo bloco do segundo ciclo da borracha, que está no contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial, e os parceiros comerciais agora precisariam da matéria-prima, da borracha. E aí volta
no contexto amazônico, para a região da Amazônia. E nesse contexto, entra alguns personagens da nossa história do segundo ciclo, que é o Getúlio Vargas, presidente da época, que cria mecanismos através do Tratado de Washington, tá? Do Tratado de Washington, para criar mecanismos para atrair agora os soldados da borracha para a Amazônia, para produzir essa borracha para os parceiros comerciais. Através de alguns órgãos governamentais, como o SENTA, o CAETA, que são órgãos ligados ao governo federal para cadastrar, transportar, mobilizar esses nordestinos que vinham para a região amazônica para o trabalho na região, né, professor Jorge? É isso aí. E aí, ó, esse texto aqui mostra o contexto, né, da Segunda Guerra Mundial e como é que foi essa questão da Segunda Guerra e o Brasil, o que tinha a ver, né? A gente colocou aqui um texto, obviamente que não interessa a gente falar tanto assim sobre a questão da Segunda Guerra em si, mas foi lá a invasão da Polônia, é isso? Pelos alemães. Então, a gente falou para vocês também que o Getúlio Vargas, ele era simpatizante do nazismo, é isso? Então, ele estava adotando uma neutralidade, e isso os Estados Unidos não aceitou, é isso? E aí os Estados Unidos veio e foi o seguinte, vocês vão ter que parar com esse negócio e tem que abandonar essa neutralidade, ou vocês estão com a gente ou não estão. Se vocês estiverem, a gente vai dar aí uma força para vocês, a gente vai querer a borracha, porque nós perdemos a borracha lá, que os japoneses invadiram a Malásia, e a gente vai precisar dessa borracha de novo, mas vocês vão ter que ajudar a gente. E nisso sai, então, o Tratado de Washington, né? Que agora, produção da borracha pelos soldados da borracha brasileiros, nordestinos, que vêm para a Amazônia, né, para essa produção. Um detalhe importante que esse Tratado de Washington foi assinado em 1942, certo? Nesse contexto, nós temos aí os soldados da borracha vindo para esse trabalho intenso na região amazônica. O presidente dos Estados Unidos era o Franklin Roosevelt e o presidente do Brasil da época, Getúlio Vargas. Nesse contexto também, dentro do segundo ciclo, vale salientar a criação do território federal do Guaporé, certo? Em 1943, desmembrou terras do Mato Grosso e do Amazonas. Surgiu, então, o território federal do Guaporé com 4 municípios: Lábrea, Porto Velho, Guajará-Mirim, né, e Santo Antônio do Alto Madeira. Esses eram os 4 municípios criados nessa época. Posteriormente, surgiu outros decretos que devolviam parte, né, no caso Lábrea, para o território do Amazonas, né, e ficou somente Porto Velho e Guajará-Mirim como os maiores municípios do território federal do Guaporé. Nesse contexto, até 1943, nós vamos ter então o fim do ciclo da borracha, que foi gerado justamente por causa do fim da Segunda Guerra Mundial. Os alemães perdem a guerra, os japoneses estouram as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, eles se rendem e é devolvido para a Inglaterra as suas colônias lá da Malásia. Exatamente. E o território federal do Guaporé vai perdurar esse nome até a mudança de nome agora para território federal de Rondônia, que mais no governo JK. Já no governo de Juscelino Kubitschek, mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Vocês têm uma atividade aí tranquila, e nós voltamos para a correção. Tchau. Fala, galerinha esperta! Agora você me assustou. Os alunos já terminaram, é tão fácil a atividade, que eles já terminaram, já tinham uns deitados lá dormindo, aí a gente acordou eles aí. Acho que a gente deu susto até do professor, Carlinhos. E aí, galera, fizeram a atividade de boa, tranquilão, suave. Carlinhos, você tá muito legal com esses meninos. Você fez uma atividade aí de boa, suave na nave. Vamos corrigir? Vamos lá. Vamos lá na tela, meu diretor. Questão número 1. Olha só, sobre as casas aviadoras, que a gente falou na aula, né? As casas aviadoras eram, letra A, estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida. B, estabelecimentos comerciais dos seringais, também conhecidas como taberna. Ei, Carlinhos, tu já foi em alguma taberna?
Há muito tempo É atrás. muito. Eu também, ó. Há muito tempo atrás. Mas a gente não é seringueiro. Eu lembro que na taberna a gente ia comprar charque, né? Era Charque, pedaço de charque, né? pedaço de charque. Meio quilo de açúcar. Exatamente. Enrolava um papel assim. O pão, né? Enrolado no papel. Taberna. Aí dava um nó assim com fio barbante. Tá certo. É um pouquinho de descontração na aula de geografia de Rondônia. Letra C. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro. D. Estabelecimentos comerciais que faziam pagamento salarial dos soldados da borracha. Letra E. Não era um estabelecimento comercial, e sim local, onde eram guardados todos os equipamentos necessários aos seringueiros. Claro que o aluno vai lembrar que está lá no que a gente explicou, está lá no texto que as casas aviadoras eram estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida. Não era dinheiro. Não era Não dinheiro, era dinheiro, não era taberna. Não era taberna. Questão 2. Ah, essa é fácil, hein, Jorge? Você Mamão tá com demais, açúcar. hein? O Carlinhos, é o seguinte, mamão com açúcar muito, e mel, né? Mamão com açúcar e mel dá problema se tomar muito, né? Verdade. Pode ser uma questão dessa, não posso também não, Carlinhos. Quem? Não pode. O presidente da República visitou Porto Velho em 1940. Eles viram isso em história de Rondônia, eles viram isso aí em geografia de Rondônia. Claro que é o Getúlio. E história geral também, né? Por sinal, a gente pode até abrir um parênteses aqui. Parênteses. Sobre essa questão do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele veio aqui em Porto Velho, como a gente disse, na questão que o Aloísio Ferreira convidou. Ele é um político muito influente, convidou o Getúlio Vargas para conhecer a região. A proposta era que Getúlio Vargas ficasse 3 horas, ele ficou aqui 3 dias, conheceu a Porto Velho, inaugurou alguns monumentos históricos, como o Prédio dos Correios, né, também criou uma das primeiras escolas, que foi a Barão dos Solimões. Então, ele veio para a região, ele chegou aqui de hidroavião e pousou no Rio Madeira, Jorge. Exatamente. E ele também inaugurou ali o palácio, né, do governo, que levou o nome dele. Exatamente. E tem um busto, né, que foi criado também em homenagem a ele. Isso, lá na frente. Está lá até hoje. Tá lá. Em 1940, Rondônia ainda não existia como território federal, o que ocorreria somente em 1943 por um decreto presidencial. O território do atual estado de Rondônia pertencia a... Letra A, Mato Grosso e Acre. B, Amazonas e Mato Grosso. C, Mato Grosso e Pará. D, Amazonas e Acre. Ou letra E, Pará e Amazonas. Essa aí tá fácil também, né? Lembrando que quando foi criado o território federal do Guaporé, certo? A gente não tinha área geográfica. Isso. Aliás, a gente tinha área geográfica, mas era dividida. Ela existia, né? Ela existia. No caso, uma parte pertencia a um estado ou província, outra parte pertencia a outro estado. E quais eram esses? Eles vão lembrar que é o Amazonas e o Mato Grosso, né? Exatamente. E detalhe que a gente fala assim que é mamão com açúcar, né? Mas isso aqui, quem vai fazer concurso e não estuda, não sabe, Carlinhos. Então, o nosso aluno do primeiro ano já está sabendo. Isso é importante ele anotar. Vamos lá para a próxima questão, número 4. O ciclo da borracha constituiu uma parte importante da história econômica e social do Brasil, estando relacionado com a extração e comercialização da borracha. Este ciclo teve o seu centro na região amazônica, proporcionando grande expansão na colonização, atraindo riqueza e causando transformações culturais e sociais, além de dar grande impulso à cidade de Manaus. O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 a 1912. Foi o primeiro ciclo. Primeiro ciclo, tendo depois experimentado uma sobrevida entre 42 e 1945. Os fatos históricos ligados aos 2 ciclos da borracha, olha só, estão apontados corretamente. Você vai ter que ver o que nós comentamos e o que você escreveu, o que você tem no seu material, o que está ligado ao primeiro ciclo e o que está ligado ao segundo ciclo. Letra A, o Tratado de Petrópolis, Segunda Guerra Mundial. B, Guerra do Paraguai e formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Letra C, Guerra do Chaco e ascensão do nazismo. D, Tratado de Ayacucho e Grande Depressão. E letra E, Guerra da Cisplatina
e crise econômica de 1929. Só vamos colocar aqui um contexto, né, Jorginho? Você tem aqui o primeiro ciclo. O primeiro ciclo ele é no final do século XIX, início do século XX. E eu lembro que eu mostrei aqui, fiz até um esqueminha aqui para eles entenderem da mão esquerda, né, que nós temos ali alguns fatos históricos do primeiro ciclo. Entre eles nós temos os seringueiros, né, nós vamos ter um tratado, né, que ia definir a questão do conflito que estava existindo entre nordestinos e bolivianos lá no que nós chamamos hoje de Acre. E claro que o aluno vai lembrar que nós temos um tratado. No segundo ciclo, nós temos alguns fatos também. O primeiro fato que o presidente da República, na época, era Getúlio Vargas. Segundo fato, estoura a Segunda Guerra Mundial. Terceiro fato, a assinatura do tratado que criava o território federal de Rondônia e o tratado, aliás, desculpa, a lei que criava o território federal do Guaporé e o tratado de Washington. 4 contextos históricos. E aí, galera, qual é a resposta? Claro que o aluno já matou a charada, Jorginho. Isso. E fica aí, nessa questão, a gente deixa como uma sugestão para o aluno sempre desconfiar de opções de coisas que não tem nada a ver com o que a gente não falou. Não é isso? Exatamente. Então, Perfeito. obviamente, que a gente falou do Tratado de Petrópolis e Segunda Guerra Mundial. Tratado de Petrópolis de 1903, definia a questão do Acre, né? Comprava o Acre, e a Segunda Guerra Mundial que contribuiu para a assinatura do Tratado de Washington e consequentemente, o segundo ciclo da borracha. Questão 5. Os órgãos que ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. A. Caeta e Senta. B. Civan e Incra. C. Planaflora e Polo Noroeste. Letra D. Sedan e Funai. Letra E. Ibama e Embrapa. Jorginho, Galinho, você tá demais. Você tá demais, Galinho. Galinho, novamente, parece brincadeira, mas não é. O que a gente quer que o aluno novamente entenda é que, para sempre desconfiar daquilo que a gente não falou. Apesar de que nós falamos nas aulas, né, de Planaflora e Polo Noroeste, em outro Incra, contexto. né? Mas foi outro contexto, não foi referente a essa nossa aula. Né? Isso. Claro que o aluno vai acertar que é o Caeta e o Senta. Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, Senta, né? E o Caeta, né, também ligado ao cadastramento, né, de trabalhadores para a região amazônica. Então, são esses os 2 órgãos que foram criados na época do segundo ciclo da borracha para atrair esses trabalhadores para a Amazônia. Questão 6. Entre as estratégias de Getúlio Vargas, no cenário marcado pela necessidade de matéria-prima para a fabricação de equipamentos de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, foi o recrutamento de pessoas para trabalhar na extração do látex, tal como havia ocorrido na virada do século XIX para o século XX. Outra vez, a atividade seringueira ocupou lugar de destaque na economia do território, denominado este período de A. Segundo ciclo da borracha ou Batalha da Borracha. B. Segundo ciclo da borracha ou Guerra da Borracha. C. Primeiro ciclo da borracha ou Guerra da Borracha. D. Primeiro ciclo da borracha ou Luta pela Borracha. Ou letra E. Segundo ciclo da borracha ou Guerra na Amazônia. Claro que o texto vem falando de um período de Getúlio Vargas. Se é Getúlio Vargas, nós estamos falando do quê? Segundo ciclo. Se você já sabia que Getúlio Vargas era do segundo ciclo, você já eliminaria a letra C e eliminaria a letra D. Exatamente. Então, a gente está falando do segundo ciclo da borracha. Isso aqui é a Guerra da Borracha, a guerra que a gente diz que o nordestino veio para cá e ele se tornou um soldado, né? Soldado pela borracha, né? Exatamente. Beleza, galera? Fácil, né? Portanto, nosso resumão acaba agora, mas a gente volta na próxima aula. Valeu, tchau.